vou começar a gravar. Pode falar. Não, era isso mesmo que eu ia falar, que eu acho que a senhora não estava gravando. Eu esqueço toda vez. Oh, Jesus. Mas comecei a gravar. Voltando lá. Então, nós temos aqui essa questão do nosso símbolo do direito, que seria essa justiça cega. Então, professora, esse direito ele é perfeito? Claro que não. Se o direito é humano, não é perfeito. Sabatier, ele diz isso, que se a justiça for humana, ela não é perfeita. O que a gente busca é a melhor justiça, né? Então, se eu estou tendo critérios de justiça humana, logicamente ela não vai ser perfeita, mas a gente busca, através dessa simbologia, o melhor, de uma maneira imparcial, alcançar essa justiça. Bom, e agora nós vamos entrar aqui na questão da história, como surgiu os direitos humanos, né? E lembrando que, reforçando, no plano internacional, ele é regras jurídicas consuetudinárias, baseadas no costume. Como recorte histórico que nos interessa, gente, é o que está anotado aqui no nosso mapa mental, tá? Tudo que eu falo, muita coisa que eu falo aí, são reflexões, mas o que interessa é o que está no material. 1648, nós tivemos a Paz de Westfália, que foi declarada após uma guerra de 30 anos, registrada como 30 anos, entre Suécia e França. De fato, essa guerra durou quase 100 anos, mas ficou registrada o pior dela nesse período de 30 anos. Aqui, nesse período, a gente tem a inauguração do moderno sistema internacional. Por que a gente considera que nesse período houve inauguração desse sistema internacional? Porque foi a primeira vez que no mundo, no caso, velho mundo, Europa, houve a necessidade aqui de se registrar um documento de paz em que os países assinaram. Imagina uma guerra entre Suécia e França. A Europa, se você visualizar, eu até coloquei um mapa aí para a gente ter essa noção, você consegue colocar a Europa dentro do Brasil, quase toda no Brasil. É como se fosse uma guerra entre Brasília e Goiânia. Imagina aí os países do lado, se não seriam prejudicados com essa guerra. Claro que foram, né? Eles foram... todos os países que norteavam esses aqui foram prejudicados com a guerra. Então, houve a necessidade entre eles de formalizar um acordo de paz. Por isso que a gente fala que foi o primeiro documento escrito, apesar do direito ser consuetudinário, mas que deixasse um tratado internacional. O que é tratado? Tratado é contrato. Tá? Vou fazer essa comparação. No direito, nós temos o contrato. O contrato ele se torna lei entre as partes. No plano internacional, esse contrato recebe o nome específico de tratado. Então, para alcançar essa paz, foi feito um tratado entre os países, inclusive os prejudicados, para que evitasse essa guerra, tá? Então, foi o primeiro documento escrito que a gente teve aqui como recorte no Velho Mundo, por isso que a gente fala que foi a inauguração aqui do moderno sistema internacional, documento escrito visando paz. Bom, qual foi a consequência dessa guerra aqui? Ela começou como uma guerra religiosa entre protestantes e católicos e terminou como uma guerra de repercussão civil, né? Política. A Alemanha saiu arrasada nessa guerra aqui e a França tomou um território da Alemanha, chamado Alsácia-Lorena. Depois desse período aqui, nós tivemos aqui, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa declaração aqui, ela teve como presságio aqui exatamente a Revolução Francesa, né? Que tem ainda por princípios a igualdade, liberdade e fraternidade. E essa declaração, então, também positivou os direitos humanos, porque ela passou, um documento também escrito, preocupado com essas guerras na Europa e dessa Europa arrasada, com o objetivo de manter essa paz. Então, houve aqui uma positivação. Lembra que a palavra positivar significa escrever, né?
desses direitos humanos com fim universal, valendo para todos. Irracional é um documento escrito de uma forma racional, afastado daquele modelo, nesse período aqui, de uma teocracia, de um poder teocrático, e por isso da influência do iluminismo na construção desse documento aqui. Cuidado, atente para o seguinte, essa declaração ela foi voltada para o homem, e não para a mulher e não para a criança. E desde que esse homem fosse o quê? Cidadão. Nós estamos aqui numa época em que a sociedade era patriarcal, e quem sustentava a família era o homem. A função da mulher era o quê? Ficar em casa e procriar. E quem ia para a labuta, sustentava todo mundo, era o homem. Então, quem foi para a guerra? O homem. E esse homem morreu. E essa mulher ali, por isso que as famílias tinham muitos filhos, né? Inclusive, para ter quanto mais homens tivesse, melhor seria, era mais sustento para manter aquela sociedade ali e aquela família. E essa mulher, então, quem ficava cuidando, por isso que nesse período aqui, olha a influência do direito, os meninos de 7 anos, 9 anos, 10 anos já eram homens, tidos como homens, já eram tudo capazes, considerados capazes. E fazendo um recorte desse modelo social para vocês entenderem, no Brasil, até a década de 40, a mulher era tida como alienada mental. Ela era considerada aliene juris. Esse código estava no Código de 1916, Código Civil de 1916, que durou até 2002. Logicamente que essa lei, nesse período aí, ela foi sendo alterada, lá na década de 40, mas se você conversar com seus avós, pergunta para sua avó se na época dela, quando ela casava, ela era obrigada a assinar o sobrenome do marido e ela só conseguia comprar com o CPF do marido, ela não tinha CPF, justamente porque ela era considerada alienada. Então, uma das grandes conquistas da mulher foi ela conseguir a sua identidade, o seu CPF, para ela poder trabalhar, para ela poder comprar, no caso do Brasil. Imagina, então, isso nessa época aqui, como que era. Então, a sociedade extremamente patriarcal ainda nesse período aqui e teocrática. E aí a gente vem com um documento fruto do racionalismo, do iluminismo, mas, porém, voltado ainda para o homem, que era quem tinha direitos na época, e desde que esse homem fosse reconhecido como cidadão pelo seu país. E aí eu já faço uma observação. Nessa matéria de direito internacional, que é os direitos humanos, país é chamado de Estado, com letra maiúscula, tá? Por exemplo, no Brasil, cidadão, segundo a Constituição Federal, é aquele que tem capacidade eleitoral ativa ou passiva. Então, o indivíduo que nasce, juridicamente, ele não é cidadão. Se ele nasceu, tem a certidão de nascimento dele, ele não é cidadão. Cidadão, para os critérios jurídicos, é aquele que pode votar e ser votado. Então, quando aqui fala homem e cidadão, é aquele que tem a tutela do Estado. O Estado reconhece como cidadão. Então, essa declaração não era para qualquer homem também, não. Era só o homem que era tutelado pelo Estado. E aí, nós, nesse período aqui, nós tivemos aqui desenvolvidas várias teorias, né? Veja bem, nós tivemos uma guerra de 100 anos no Velho Mundo, depois nós tivemos aqui a Revolução Francesa, e nesse período um monte de homem morrendo. Vai fazendo as contas aí na sua cabeça para contextualizar isso aí. Aí, nesse período, as pessoas, a gente fala que a gente está com medo hoje na pandemia, mas a sociedade, de uma maneira geral, a humanidade sempre teve períodos de terror, né? E esses períodos de terror desenvolveu aqui nessa época a histeria, né? Muitos doentes decorrentes, homens, desse modelo de sociedade em constante guerra, até em referência ao texto que a gente leu, a busca pelo direito, você vê que a luta é um mecanismo para alcançar esse direito. Vamos repetir lá, ó, o que von Ehring diz? Que o fim do direito é a paz e o meio de atingi-lo a luta. Então, o ser humano sempre concebeu que, segundo esse paradigma descrito aí por von Ehring,
homem sempre concebeu essa paz a partir de uma guerra, de uma luta. E nós tivemos, então, nesse período aqui, ó, em 1913, o John Watson criando aí o behaviorismo, né? Tentando ajudar aí as pessoas nesse tratamento. Nós tivemos Skinner, nós tivemos em 1912 o desenvolvimento da Gestalt com Wertheimer na Alemanha, né? Nos Estados Unidos tivemos como referência Frederick Pierce. Nós tivemos em 1893 até 1896 Freud. Eu sei lá o que eu fiz aqui. Voltou. Freud, né, reconhecido como o pai da psicanálise, teorias que se desenvolveram aqui antes da guerra. Só que nós desembocamos aqui em 1914 a 1918 a Primeira Guerra Mundial. Foi formado nessa Primeira Guerra Mundial, alguns países se uniram, conhecido como Liga das Nações. E nesse período nós tivemos aqui a relativização da soberania dos estados com o Tratado de Versalhes. Já uma preocupação sobre isso. Por quê? O Estado, até então você já sabe o que significa país, nessa época, com a nacionalização, né, o nacionalismo, houve aí a figura dos países sendo moldado aí, por exemplo, o Brasil teve influência, teve a construção, a sua concepção como país, através até do Tratado de Tordesilhas, depois da bula intercoetera, que fazia o mapa determinando o tamanho daquilo ali como país. E ali criou, com essa figura do país, da nação, do Estado, a soberania do Estado, que significa que o país faz o seu país o que ele quer. E aí, por isso que quem defende o cidadão, por isso que a gente falou da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse homem só era protegido se o Estado protegesse. Porque o Estado, ele representa o homem. Como representante, ele tutela, ele cuida desse homem. Se esse homem não é bem visto para o Estado, ele não tem direitos no plano internacional, por uma questão de soberania estatal. Só que, com a Primeira Guerra, conhecida como Guerra de Trincheiras, né, e a época aquelas arminhas que ficavam de trás daqueles bancos de areia, para a gente visualizar isso aqui, muitos países saíram arrasados, né? E nós tivemos aqui a junção desses países preocupados para não ter uma outra guerra mundial, porque morreu muito homem. Quem ia reconstruir essa Europa com esses homens que morreram, se a sociedade era patriarcal e a mulher não podia trabalhar? Olha a preocupação que já nessa época. Preocupados com isso, foi feito aí o Tratado de Versalhes em 1919, que deu fim à guerra formalmente. Essa guerra terminou, então, com esse tratado. E nesse Tratado de Versalhes, ele falou, não, o Estado vai ter que relativizar. Ou seja, ele não pode falar que ele é soberano e decidir do jeito que ele acha que deve, dentro do seu país, fazer o que ele acha que deve, se ele assinou tratado. Lembra do primeiro tratado lá, na Guerra dos 30 Anos? Se ele assinou o tratado, que é um contrato, ele assinou porque quis, ele não foi obrigado. Então, se ele assinou o tratado e houver um conflito entre esse tratado e a lei dele, o que prevalece? O tratado. Ninguém mandou ele assinar o tratado. É mais ou menos a discussão que a gente tem hoje. A gente vê o presidente falando questões da ONU, que ele não vai cumprir, que o Brasil é soberano. Nós vamos chegar lá ainda. É exatamente isso, mas já pontuando essa importância aqui para a gente compreender isso. Beleza. Preocupado com a mulher, olha que interessante. A primeira organização internacional que foi criada no Brasil, no mundo, foi a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Não precisa anotar isso, nós vamos ter o próximo material nosso, é um apostilado falando dessas questões que não estão escritas aqui. Em 1919, logo depois de feito o Tratado de Versalhes, que criou aí, ele foi criado pela Liga das Nações, com a relativização da soberania dos Estados, com o fim de que esses Estados, países, cumprissem os tratados internacionais visando a paz e não houvesse outra guerra. E aí, quem vai reerguer a Europa se os homens morreram? Aí criaram a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que regulamentou o trabalho da mulher. Portanto, a mulher foi para o trabalho não por uma questão dela, emancipatória dela. Ela buscou, ela foi obrigada.
porque não tinha quem reerguesse mais essa Europa arrasada. Muitos homens tinham morrido, então ela teve que ir trabalhar, tá? Não bastou isso aqui. Toda essa tentativa, em 1939, houve a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Faz as contas aqui, gente. 1908 para 1939. Na verdade, a guerra finalizou formalmente em 1919 com o Tratado de Versalhes. 20 anos. Olha o que o ser humano conseguiu em 20 anos. Eu tenho 47 anos, gente. O tempo, para mim, passou assim, ó. Agora eu imagino esse período histórico. O que são 20 anos para a história da humanidade? Olha o que o homem conseguiu fazer. De uma guerra de trincheiras, ele fez uma bomba atômica. Aqui, nós tínhamos uma questão ética. Nós não falamos de ética. Era uma postura ética do ser humano, mesmo em situação de guerra, se apresentar para o seu inimigo e dar oportunidade a ele de se defender. Eu não sei se vocês já assistiram filmes de guerra, eles se apresentavam, principalmente na história antiga, os oponentes se apresentavam, tentavam primeiro um acordo. Se não desse, eles davam oportunidade para que cada um fosse para o seu canto e depois guerreavam. Isso aí era ético. Tinha a ver com a moral, a concepção, o arquétipo, o modelo humano de compreensão, de educação. Sim. Até mesmo soldados que não foi abatido, está com ferimentos, o médico inimigo poderiam ajudar esses feridos. Exatamente. Eu sou da época de que não precisava desse tanto de lei, não. Você já ouviu falar do fio do bigode? O camarada fazia o fio do bigode. O que ele falava, ele cumpria. Algum tempo no Brasil, né? Se o cara falar... Hoje a gente tem muito ainda isso, graças a Deus, principalmente na nossa região aqui em Goiás, que é uma região rural. Se o homem falar, é isso, ele vai cumprir. Ele não precisa de documento para falar, não. Hoje nós vivemos uma sociedade, isso sim é inversão de valores, em que a gente age para depois pensar, mas uma sociedade que eu preciso colocar tudo no papel, porque as pessoas não têm mais palavras. E outra, uma sociedade em que você não oportuniza a pessoa a defesa. Que inversão de valores é essa? O que é a guerra do terror? A guerra do terror começou aqui, ó. Terrorismo. Ele não te dá o direito de defesa. Camarada não se apresenta, você não sabe quem é seu inimigo. O inimigo é oculto. E essa guerra do terror começou exatamente aqui, em que os Estados Unidos detonaram uma bomba em Hiroshima e Nagasaki e depois disse em sua defesa que caiu sem querer. Professor, mas mesmo assim o Japão não tinha se rendido antes do lançamento das bombas? Sim, gente, sim. Aquilo ali foi um teste. Ou sei lá o que foi. Eu sou bem... Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu fico fazendo teoria da conspiração, sabe? Sim. Então, assim, eu acho, pelas coisas que eu já li, já vi, é que aquilo ali foi um teste. Por exemplo, o ataque do 11 de setembro das Torres Gêmeas, para mim aquilo ali foi queima de documento que eles queriam queimar. E na época que os Estados Unidos estavam com uma recessão terrível, né? Vocês já viram aquele filme? É um documentário, inclusive, esse cineasta, ele foi proibido de produzir nos Estados Unidos, ele foi violentamente caçado nos Estados Unidos, chama Fahrenheit Day. Não sei se vocês assistiram, sobre a queda das Torres Gêmeas. É muito interessante. Ele é um documentário, é muito interessante. Quem puder, assista. Bem, aqui, ó, 9 minutos. Logo, logo cai. E aí, na hora que cair, a gente vai voltar de novo, tá? Pode ser ou não? No mesmo link? Ou então eu vou ter que criar outro link, que eu acho que o mesmo link é só 2 vezes. A gente pode voltar ou não, gente? Oi? Pode sim. Tá. Sim, pode sim. Aí eu tô mandando sempre para representante, tá? Avisa ela que eu vou mandar o link se eu tiver que criar outro aí. Então, o que a gente teve aqui, gente? A Segunda Guerra Mundial, aqui,
Gente, aí a Europa foi pro beleléu mesmo. Aí morreu, foi um monte de homem aqui. Não sobrou muita coisa, não. E nessa época nós temos aqui o Salvador Dalí, que inclusive era amigo de Freud, né? E depois, eu vou até trazer essa imagem, vai ser uma pré-síncrona nossa, exatamente desse momento histórico aqui. Salvador Dalí tem um quadro maravilhoso de uma mulher parindo um ovo, que era o planeta, e uma mulher forte. Por quê? Esse planeta tinha que nascer da mulher, porque esse planeta estava arrasado e o homem não tinha mais. Acabaram os homens. Quem tinha que reerguer essa Europa era a mulher. Então, tem um filme lindo, romântico, E o Vento Levou, que ele conta mais ou menos essa história aí. Bom, foi criada aqui a ONU, que é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. A ONU, Organização das Nações Unidas, preste bem atenção no que eu vou dizer, ela vem em substituição da Liga das Nações. Por que mudou o nome? Porque na Liga das Nações, o preâmbulo dela, o paradigma dela era de von Ehring. A paz, para ser alcançada, ela seria alcançada por meio, inclusive, da força, da guerra. A ONU, no preâmbulo, não. A paz é o fim da humanidade e ela só é alcançada pela paz. Olha só o que um arquétipo, uma palavra, faz no imaginário coletivo. Se eu concebo coletivamente que eu só alcanço a paz pela guerra, eu sempre vou ter guerra. Eu tenho que mudar esse paradigma. A paz, ela tem que ser alcançada pela paz. Já dizia Foucault que o discurso, na verdade, é um fator de poder. E o discurso é um arquétipo, né? Então, para Foucault, a preocupação não é o que cada um fala. É simplesmente você conceber isso, que o que a gente muitas vezes reproduz não é nosso. O nosso saber, ele nasce pronto. E a gente simplesmente está repetindo como papagaio um saber que a gente acha que é nosso. Por isso que a gente precisa ter consciência desse saber para nos libertar desse doutrinamento e compreender as razões das coisas. Ainda mais nesse modelo contemporâneo de que a primazia é o agir em detrimento do pensar, nesse pensamento contemporâneo. Vou falar isso aqui, olha só. Olha outro arquétipo que a gente ouve desde criança. Eu, pelo menos, ouvia muito. Meu pai dizia assim. E ele com sacrifício, porque a gente era muito pobre, mas sempre estudou em escola particular, sempre. E meu pai atrasava a escola assim um ano, era um sacrifício para ele pagar essa escola e deixava faltar comida na mesa, mas pagando a escola, porque ele dizia assim, eu quero que vocês sejam alguém na vida. Vocês vão estudar para ser alguém na vida. O que estava por trás do discurso do meu pai? Vocês vão estudar para ser alguém na vida. O que é ser? É isso aqui, ó, ter. O sonho do meu pai é que todos os filhos fossem doutor, médico de preferência, né? E, na verdade, não deu muito certo. Os doutores foram para áreas diferentes. Virou doutor, mas de outra área. Mas o sonho dele era que fosse médico. Então, por trás do discurso do meu pai de ser, estava um discurso de ter. É culpa dele? Não. Aí a teoria da conspiração. É a ideologia do Jeremy Bentham, que vige desde a sociedade contemporânea do utilitarismo, da mais-valia, buscar a felicidade a qualquer custo. E o que é ser feliz numa sociedade capitalista? É ter. Ter no lugar de ser. Isso aqui, então, a ONU, já reconhecendo que teria que mudar essa visão de Liga das Nações, ela mudou o nome para Organização das Nações Unidas, se reuniram em 1945 em São Francisco, 50 países, hoje são 51 países membros, dentre os quais inclui o Brasil, que o governo está falando que vai sair da ONU, como países membros, e criaram aí a ONU buscando a paz pela paz, mudaram o texto. E em 1948, com a Carta das Nações Unidas, solicitou um documento que substituísse a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Cuidado na prova. Não é igual. Claro que não é. A de 1789 é a Declaração dos Direitos voltados só para o homem e cidadão. A
Aqui, ela é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esses direitos humanos incluem fauna, flora, inclusive a pessoa humana, ela tem ação contra o próprio Estado, contra o próprio país. Nós temos, então, aqui a relativização da soberania dos Estados. Como exemplo disso, eu trouxe para vocês no plano de ensino, que nós vamos trabalhar já na primeira VA, o primeiro caso em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2006, foi um caso de um doente mental, que é o Damião Ximenes, em que ele foi hospitalizado num manicômio e lá ele foi torturado até a morte. E envolveu psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, assistente social, foi tudo condenado pela Corte Interamericana. Então, ele, Damião Ximenes, como pessoa humana, invocou, não ele, né, porque ele morreu, mas os familiares, né, a mãe dele, inclusive, agiu como amiga do promotor, chama Amit Curi, ajudou o promotor a levantar todos os dados para entrar com a ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil. Isso é a relativização da soberania. Aqui é a grande inovação. Até a pessoa humana pode entrar com ação contra o próprio Estado. Aqui não. Aqui ele não pode, porque aqui ele só protege o homem e cidadão. Aqui é qualquer um. E vocês perceberam que eu usei uma expressão, pessoa humana. Professora, mas toda pessoa humana, isso não é redundante? Não. Isso é uma linguagem específica dessa matéria de direitos humanos. A gente fala em pessoa humana porque a pessoa só é reconhecida na sua humanidade se houver respeitados os princípios da Declaração dos Direitos Humanos. E dentre esses princípios é que os direitos dela são indivisíveis, universais. O que são direitos indivisíveis? Aqueles que estão enunciados no artigo 6º da Constituição Federal, que diz que todos têm direito à moradia, todos têm direito ao lazer, à segurança, à educação. Se me faltar um desses direitos pelo princípio da indivisibilidade, eu tive meus direitos humanos violados. Então, não adianta eu ter educação se eu estou na fila do SUS para receber uma cirurgia de urgência de câncer, que o governo, inclusive, falou que não pode esperar desde o ano passado. Mas, na prática, isso não acontece. Então, eu tenho uma violação de direitos humanos, eu tenho educação, mas eu não tenho saúde, porque eu não tenho o atendimento que eu preciso. Certo? Pessoal, 1 minuto aqui vai cair. Eu vou liberar espaço aqui, senão eu vou perder minha aula, e a gente volta no próximo link, tá? Vou só liberar espaço aqui.